Olá pessoal, aqui é o Marco Rian com mais uma dica de alemão para vocês. Hoje daremos sequência à nossa série Falar Alemão é como brincar de Lego, tá? Na parte 1 eu falei da posição do acusativo e do dativo na frase, né? Qual que vem primeiro, qual é a sequência, qual é a regra. Na parte 2 eu falei de uma técnica chamada Tecamolo, tá? Tempo, causa, modo, lugar. E no vídeo de hoje eu falarei de uma outra técnica chamada usado, tá? Esta técnica não é para ligar ou organizar palavras em uma frase, e sim para ligar duas frases, uma com a outra, tá bom? Então, este é o tema da nossa dica de hoje. Bom, se você acabou de chegar aqui no meu canal, né, e perdeu a primeira e a segunda parte, não se preocupe, tá? Os vídeos, eu diria assim, eles se complementam, tá bom? Não é exatamente uma sequência. Então, depois de assistir este vídeo aqui, eu vou colocar, né, no final, os cards para vocês terem acesso, então, aos outros vídeos, né? A parte 1 e a parte 2, tá? Então, eles se complementam, tá bom? E muitas coisas de que eu vou falar hoje, eu já falei também nos vídeos anteriores, então uma espécie de revisão também, ok? No alemão, frases simples, elas têm uma sequência, ou pelo menos uma regra muito importante, tá? O verbo da frase tem que ficar na posição de número 2, tá certo? Então vejamos uma frase simples como Ich komme aus Brasilien, tá? O sujeito ich se encontra na posição de número 1, o verbo komme na posição de número 2 e aus Brasilien na posição de número 3, tá? A língua alemã permite algo que nós chamamos de inversão, tá certo? Nós deixamos o verbo na posição de número 2 e trocamos as posições do sujeito e do objeto, vamos dizer assim, tá? Então, eu posso começar a frase com aus Brasilien komme ich, tá? Então, eu troquei a posição 1, ou o elemento da posição 1, com o elemento da posição 3, tá? Muita gente pergunta por que isso é feito. Isso é feito simplesmente para dar destaque à informação que não seja o sujeito, tá? Então, isso causa um certo estranhamento, mas o seu interlocutor, ele entende que você está querendo dar destaque àquela informação. Então, tudo aquilo que você quiser dar destaque, você coloca na posição de número 1 na frase. É como se você, num texto escrito, grifasse, né, ou colocasse de alguma outra cor ou uma letra um pouco maior para dar destaque àquela informação. Como a gente não tem esses recursos, né, na língua falada, então a posição número 1 serve exatamente para isso, tá? Mas, voltando ao nosso tema, o verbo, ele tem que ficar na posição de número 2, tá? É uma regra essencial e não há vírgulas separando aí a posição 1 da posição 2 e a posição 2 da posição 3. Bom, dito isso, digamos que nós tenhamos agora duas frases simples, tá? E nós gostaríamos de ligar uma frase com a outra, tá? Então, ich heiße Marco, ich komme aus Brasília, tá? Eu quero ligar, então, essas duas frases uma com a outra, tá? Bom, a priori eu posso usar o und, tá? A conjunção und, significado e, né? Simples assim. Mas percebam o seguinte, que quando eu faço a ligação com o und, as posições, elas permanecem, tá? Então, o verbo continua na posição de número 2, tanto na primeira frase quanto na segunda frase, ok? Então, ich heiße Marco und ich komme aus Brasília. Em alguns casos, é até possível abrir mão do segundo ich, tá? Mas, como a gente está aqui aprendendo, né, as sequências, então é melhor deixar
para a gente entender que os verbos se encontram na posição de número 2, sempre número 2. Aliás, isso é um erro muito comum, tá? De pessoas que já têm um conhecimento um pouco mais avançado da língua, elas começam a praticar a inversão depois do uso do und. Isso está errado, tá? No uso do und, nós não temos nenhuma mudança. É como se a palavra und estivesse na posição 0, tá? Realmente ligando uma frase com a outra na posição 0. Bom, agora que você entendeu, né, que tendo duas frases simples, tá? O sujeito fica na posição 1, o verbo fica na posição 2, a terceira, quarta informação ficam na posição 3, 4, tá? E o und, a conjunção und, fica na posição 0. Depois de ter entendido isso, fica fácil então explicar a sigla usado, tá? Então a primeira delas você já aprendeu, é o und, tá? As próximas conjunções são S de sondern, porém, A de aber, D de denn, O de oder, usado. Então, com essas 5 palavrinhas, tá? Com essas 5 conjunções, nós ligamos duas frases simples, tá bom? E elas se encontram sempre na posição 0 da frase, tá? Então não há modificação na ordem das palavras da segunda frase, tá? Então vou dar exemplos aqui, cada um, né? Então o primeiro já foi: Ich heiße Marco und ich komme aus Brasilien. Sondern ich komme nicht aus Italien, sondern ich komme aus Brasilien. Aber ich lebe in Berlin, aber ich spreche kein Deutsch. Denn ich lerne Deutsch, denn ich lebe in Berlin. Oder ich lese ein Buch, oder ich schreibe einen Text. Por que usado então, né? Porque da técnica usado, técnica de memorização. Porque somente essas 5 conjunções ficam na posição de número 0 na frase, tá? Se nós pegarmos outras, tem muitas outras conjunções em alemão, tá? Nós não teremos a mesma sequência, principalmente na segunda frase, tá? Então, memorizem o usado para não cometer o erro de inversão, por exemplo, tá? E para os mais avançados aí, o pessoal sabe que em alguns casos o verbo da segunda frase vai para o final, tá? Lá para o final da frase, dependendo da conjunção utilizada, tá? Mas com o usado isso não acontece, tá bom? Aqui no canal eu fiz também alguns outros vídeos tratando dessas conjunções separadamente, tá? Então tem um vídeo falando da diferença entre sondern e aber, tá? E tem um outro vídeo falando apenas da conjunção de, tá certo? Então, se vocês tiverem curiosidade, assistam então a esses vídeos e assistam também aos outros vídeos da nossa série Falar Alemão é como brincar de Lego. Espero que tenham gostado da dica de hoje e até a próxima dica. Tschüss!